Provérbios 24, 10 a 12. Se você está com esboço, você tem também o texto, essa aí no seu esboço. E diz assim a palavra do Senhor: se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, e se disseres, eis que não sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Quero refletir com vocês sobre o seguinte tema: missão, resgatar vidas. Esse capítulo 24 ele faz parte de um bloco lá do livro de Provérbios, que vai do capítulo 22, 17 até 24, 42, que é chamado de a palavra dos sábios de Israel. Então esse texto não foi escrito por Salomão, mas sim por um grupo de sábios. A própria divisão está lá no livro de Provérbios. Estas são as palavras dos sábios de Israel. E os estudiosos consideram essa parte do livro como a seção mão no ombro. Por quê? Porque os aconselhamentos nessa parte elas são feitas com tanta dedicação, pessoalidade e carinho que parece que o autor coloca a mão no ombro da pessoa para dizer para ela: meu filho, faz assim, faz assado, anda desse jeito, anda dessa forma, devido a esse caráter intimista que o texto tem. Os versos de 10 a 12 que nós lemos agora, eles falam sobre o desafio, a missão de resgatar pessoas. Qual é a missão fundamental? Resgatar pessoas. O autor ele procura orientar o seu discípulo, o seu leitor, quanto às principais causas de desobediência a essa missão. Por que que o povo de Deus não resgata pessoas, não leva adiante essa missão, negligencia essa ordem, deixa para lá esse desafio? E ele vai levantar três coisas. Ele vai levantar três razões para ser discutida aqui através desse texto. A primeira coisa que ele vai levantar é sobre as desculpas justificáveis. Todos nós podemos levantar desculpas que servem para justificar a nossa omissão. Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho dom, eu não tenho jeito, eu não tenho recurso, eu estava ocupado demais em outras áreas, eu já estava desempenhando outros ministérios. Desculpas que nós levantamos para não cumprir a grande missão, que é resgatar vidas. Outra coisa que ele vai trabalhar aqui são as tarefas desesperançosas. Mas isso é muito difícil, é muito complicado, as pessoas não querem. Você já viu alguém dizer assim: não, eu moro num bairro tão incrédulo, tão incrédulo, tão incrédulo, que não vale a pena pregar ali? Já viu pessoas dizendo isso? Eu me lembro da história de uma empresa na Inglaterra, na época da colonização da Índia, que eles mandaram para lá um vendedor de sapatos. E esse vendedor de sapatos chegou e passou 2 semanas ali. Mandou um telegrama para a sede em Londres dizendo assim: estou indo embora, não adianta trabalhar aqui, aqui ninguém usa sapatos. A empresa reavaliou, pensou e mandou um outro vendedor. Esse vendedor começou a trabalhar, em 2 semanas ele manda um telegrama: aumente o número dos meus pedidos, porque aqui ninguém usa sapatos. Se todo mundo é ímpio, aí que é para pegar. Se o coração é difícil, aí que é para pegar. Se as pessoas não aceitam a mensagem, aí que é para persistir. Mas nós usamos isso como desculpa. Uma outra coisa que ele vai abordar nesse texto: a ignorância compreensiva. Eu não sabia. Eu não sabia que era para fazer. Eu não tinha ideia de que essas coisas
gente não vê não nos atinge. Não é aquilo que diz: o que o coração não vê, o coração não sente. E aí a gente sempre tenta se enganar. É melhor botar uma venda nos olhos, fazer de conta que não temos conhecimento nenhum da realidade que nos cerca, porque isso justifica a nossa omissão. Mas o autor vai procurar desmistificar essas três desculpas. E a primeira coisa que ele vai dizer é que perseverança deve ser a característica de quem foi chamado para salvar e resgatar vidas. Perseverar na dificuldade. Ele vai dizer assim: se você se desanimar no tempo das dificuldades, a sua força é fraca. Se começar o conflito, se começar a dificuldade, e você não tiver coragem de se manter firme, sua fé é fraca. Se você começa a sofrer oposição, e você não enfrenta a oposição para pregar o Evangelho do Senhor, o seu testemunho é fraco. Se começa a haver despesas, e você não investe no que você tem, para que a obra seja realizada, a sua liberalidade e fidelidade é fraca. Nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus que nos fortaleça, que nos leve adiante. Portanto, amados irmãos, fortalecei-nos na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que Paulo diz. Fortalecer-se no Senhor nos prepara para resgatar vidas. Eu me lembro de um irmãozinho lá da igreja de Monte Sinai, um irmãozinho, gente boa demais, atleta, inteligentíssimo, um menino de Deus. E ele resolveu fazer a prova para o corpo de bombeiros. Já pensou, não? Então ele se preparou e tal, e tem uma prova que é de nada, não é isso? O camarada tem que nadar no mar, né? Vai até um determinado ponto e volta. Meu irmão, o camarada tentou ir, nem foi. Precisou ser resgatado no meio do caminho, porque não estava preparado. Resgatar vidas exige preparo físico, preparo intelectual, preparo mental, psicológico. Resgatar vidas não é para qualquer um. Resgatar vidas exige comprometimento. Se você vê um bombeiro militar, barrigudão, gordão, acima do peso, toma cuidado com ele, né, Luan? Não pode. Se você não pode, não pode. Depende. Vai subir na escada Magiro, não pode. Depende da patente. Não, o coronel Paulo Correia Lima, irmão do Saulinho, ele chega lá, ele é comandante do Corpo de Bombeiros de Vitória. Ele chega 6 horas da manhã para correr em torno do quartel e já leva os oficiais com ele. Vamos embora, galera, comigo. Tá bom, pastor, vamos você bombeiro. Não pode. Ou você está preparado, ou você fica. Se você não estiver preparado fisicamente para salvar a vida, você não salva. Se você não estiver preparado emocionalmente para salvar a vida, você não salva. Se você não estiver preparado psicologicamente, você não salva. E crente também é assim. Se não estiver preparado espiritualmente, não salva. Vai salvar e fica. Vai salvar e fica. Ou então fica de longe olhando, né? Você está preparado, irmão? Está preparado para chegar diante do desafio de salvar vidas e entrar e resgatar pessoas? O Paulo, ele falou para mim que o bombeiro é um cara tão doido, que o prédio está pegando fogo, quando todo mundo está correndo para fora, ele corre para dentro, né? Só bombeiro mesmo. E você está correndo para onde, irmão?
está pegando fogo, pessoas estão morrendo, Satanás está fazendo uma festa, desgraças em cima de desgraças, e você está correndo para onde? Está correndo para resgatar vidas? Ou está correndo para se salvar? Para sua comodidade? O texto vai dizer que se, no momento da dificuldade, você desanimar, porque salvar vidas é complicado. A missão de salvar vidas é muitas vezes mal entendida. Nem sempre as pessoas entendem a sua situação difícil. Às vezes a gente tem que lutar contra aquele a quem vamos salvar, para tirá-lo dali das trevas. Persistir, prosseguir, insistir, e o quanto nós estamos dispostos a fazer isso. Levar as pessoas para o retiro e falar de Jesus para elas não é fácil. Ministrar para elas é fácil. Falar escondido, protegido por um púlpito é fácil. Agora as pessoas vão ter a nossa inserção na vida delas. Nós vamos pisar no lamaçal que elas estão vivendo. Nós vamos nos mergulhar nos problemas existenciais delas. Nós vamos caminhar com elas em cada momento, chorando com elas, resgatando das suas lutas e dificuldades pessoais. Você está disposto a isso? Esse é o desafio. Esse é o desafio. Se reunir no culto de domingo à noite vai dizer: glória a Deus, aleluia, olha como Deus foi bom para a nossa igreja, salvou 50 pessoas, é fácil. Usando a ilustração do Fábio no culto de quinta-feira, se você não veio, você perdeu. Eu espero que não perca mais, porque os cultos têm sido uma bênção. São bebês. Imagina um berçário com 50 crianças, com fome, com frio, com fralda suja, com dorzinha de barriga, com cólica, berrando o tempo todo, dizendo: eu quero a sua atenção, eu quero você perto de mim. Se você não estiver junto comigo, eu não ando. Se você não me abençoar, eu não vou conseguir, eu vou desistir. E você tem que suprir essas crianças todas, cuidando delas em todas as suas mais variáveis necessidades. É isso que nós temos agora. É isso que Deus nos deu. Deus nos deu crianças na fé, necessitadas de nosso apoio, carinho, amor, comunhão, fraternidade. Pessoas precisam serem abraçadas, entendidas, que vão acertar em algumas coisas e vão errar em outras, e que precisam de nós. E se nesse tempo a nossa força for fraca e nós nos animarmos, é porque a nossa fé não é tão grande assim. Não somos assim. Mas Paulo disse que Deus não nos deu espírito de covardia. Amém? Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que perseveram. Amém? Amém. Vamos cuidar de gente, vamos resgatar. Segunda coisa, perceba a situação de risco. O texto vai falar: aqueles são levados à morte e para a matança. Levados à morte e matança. Querido, é isso que vai acontecer. Não vamos nos esconder atrás de eufemismos, não. Satanás vai matar essas pessoas, vai destruir as suas vidas. Essa nossa sociedade vai ser consumida pelo inferno. E nós vamos estar atentos a isso. As nossas ruas são infestadas de crack. Os moradores estão dormindo do lado de fora e a polícia está descendo um sarrafo neles para eles saírem no meio da cidade, porque a cidade não quer ver gente deitada na rua. Aí fica criticando as crianças que estão roubando, matando e traficando, mas não damos uma opção para elas. É muito fácil dizer que devia ter pena de morte nesse país. Eu vou mudar a maioridade penal. Cada um compra uma arma e se defenda. É fácil dizer isso. Mas não é isso que Deus quer que a gente enxergue. Deus quer que a gente enxergue que é uma dificuldade, uma luta, uma batalha, e nós precisamos nos inserir nela. Se nós nos entrincheirarmos dentro das quatro paredes de uma igreja, o inferno vai bater na porta da igreja e vai entrar dentro da igreja e vai destruir a igreja, porque isso aqui não é fortaleza para a gente ficar escondido dentro dela. Mas se nós sairmos para o lado para fora, se nós sairmos para o meio da sociedade e arrombarmos as portas do inferno e começarmos
vá para o campo de batalha. Deus quer que a gente desça para intervir. A ideia aqui é de resgate, de prisioneiros levados à morte, de pessoas condenadas caminhando em direção à sentença de execução. E é preciso elaborar um ousado plano de resgate, uma ousada estratégia de buscar essas pessoas, de desbaratar o inimigo, de botar o inimigo em fuga e arrancar da mão do inimigo aquele que está condenado. É a figura que Jesus usa no Evangelho de Mateus, dizendo que é o valente que tem os seus bens e tem que o mais valente do que ele arrombar a porta, derrotar o valente e resgatar aqueles que são prisioneiros. A igreja não pode ficar escondidinha com medo do diabo, a igreja não pode ficar escondidinha com medo da violência, a igreja não pode ficar escondidinha com medo do vício, a igreja tem que ser ousada. E essa ousadia significa abrir portas, abraçar pessoas, ministrar as suas necessidades específicas. Não adianta dizer, eu não sabia. O texto vai dizer assim: se você disser, não sabemos nada, por acaso Deus não soube do seu coração, não? Ah, Senhor, nós estamos tão culpados cantando, celebrando, cultuando, que não deu para perceber as pessoas sofrendo lá fora. Nossos cânticos soavam tão alto que os gritos não eram ouvidos. Nosso culto era tão bonito que a gente não conseguia enxergar a miséria. Não tem como alegar que eu não sabia. Eu trouxe 2 vídeos para passar. Um deles não vai dar porque é muito escuro. O outro, mais ou menos, acho que vai dar para perceber alguma coisa. É uma música que pergunta: quem vai ouvir a voz e o clamor daqueles que estão sofrendo? Preste atenção nessa letra. E veja algumas cenas que são fortes, mas que devem nos confrontar diante da realidade que estamos vivendo. Do pecado e a morte, mas Jesus pagou um preço de resgate. O pecado não terá mais domínio sobre vós. E a pergunta que fica é: quem? Quem vai ouvir a voz desse mundo que está sofrendo? Alguém pode, em sã consciência, olhando com sinceridade para a sua alma, dizer que não sabia que essas coisas acontecem? Levanta essa mão assim, dizer: isso para mim foi uma surpresa, descobri agora. Alguém pode dizer isso? Pois é, nós sabemos, então nos tornamos responsáveis. A palavra diz: se você disser não sabemos de nada, por acaso aquele que esconde os corações não percebe? Você acha que Deus não está olhando para nós dizendo assim: vocês estão vendo isso? E não vão fazer nada? Sua intervenção, seu destino é certo. O salário do pecado é a morte. Terceira coisa, compreenda a responsabilidade pessoal que temos. É a responsabilidade do servo executar a missão do resgate. Então, para de inventar desculpas.
O Senhor conhece qual é a razão da nossa indiferença. A ação de Deus em nossa vida é reflexo do nosso comprometimento com aqueles que precisam ser resgatados. Ele diz: o Senhor não retribuirá de acordo com aquilo que você faz com a sua obra. Se a ação de Deus para conosco é proporcional ao nosso envolvimento com a salvação de vidas, será que estamos experimentando tudo que Deus tem para fazer na nossa vida já? Ou estamos perdendo muito daquilo que Deus quer fazer em nós? Se queremos experimentar a ação de Deus, precisamos nos envolver com a missão que nos foi dada. Por isso, cumpra a sua missão. Cumpra a sua missão. Invista em resgatar vidas. Que Deus nos desperte para essa responsabilidade em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai, nós te louvamos porque o Senhor tem nos desafiado, tem nos chamado, Deus, para um comprometimento com a salvação de vidas, com o resgate de pessoas. E nesse momento, Deus, queremos declarar que a nossa religiosidade, o nosso idealismo pessoal, os nossos recursos financeiros, esse templo ostencioso, não se equivale nem se compara com a missão que estamos tentando. Estamos dispostos, a Deus, a investir tudo para que a sua missão se cumpra. Nós possamos resgatar pessoas para Jesus. Que o Senhor possa nos usar nesse projeto. Que o Senhor possa nos constranger a ação. E que o Senhor possa nos dar os frutos dessa obra ser realizada. Nós agradecemos o fruto e te louvamos em nome de Jesus. Amém.